Nós separamos algum conteúdo assim, bem dinâmico, né, e com o objetivo de levar uma informação assim mais tranquila. Nós previmos aí um tempo de apresentação de aproximadamente, né, 40, 50 minutos, e no final da apresentação a gente vai deixar uns 10 minutos, 15, né, 15 a 10, uns 10 minutos para a gente tirar dúvidas, né, discutir algum assunto de interesse do grupo e posteriormente a gente finaliza, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adolescência, saúde digital e redes sociais em tempos de pandemia, limites e potencialidades. Eu gostaria de compartilhar aí com vocês o grupo ao qual esses trabalhos são desenvolvidos em associação. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com essas pessoas e tenho aprendido muito, né, com a professora doutora Maria Fernanda, com a professora doutora Marise, Lucinéia, o Diego também e o Alexandre Botelho. Então, a apresentação será conduzida por mim, Romerson Brito Messias, e por Ana Cláudia Alves Leão. Eu gostaria de introduzir essa temática com essa afirmação, né, bem apropriada, né? A pandemia promove uma mudança abrupta na tendência de interação do grupo familiar. Então, essa frase assim me chamou a atenção porque nos últimos meses, né, com essa mudança de rotina que todos nós, né, fomos surpreendidos, houve uma mudança não só no quesito profissional, no quesito, né, das interações sociais, mas principalmente do grupo familiar específico, né? Então, uma observação que eu tenho tido, não sei se todos já tiveram essa percepção, é de que toda a demanda, né, grande parte da demanda que tem surgido, seja no consultório, seja nas conversas, né, nos momentos de descontração, ela gira em torno dessa afirmação, né? Então, a experiência no consultório, por exemplo, assim, tem sido grande uma demanda relacionada à preocupação com os filhos, à desorganização do ambiente familiar. Então, todo esse conjunto de alterações que tem, né, que nos surpreendeu, ele tem trazido aí um grupo de um conjunto de mudanças também no aspecto psíquico e na interação familiar. E isso nos incomoda de forma importante a ponto de grande parte desses familiares, né, nos casos aí da temática que a gente vai abordar hoje, da adolescência, eles serem surpreendidos aí por um convívio que não era o convívio padrão nos meses anteriores. Então, grande parte dessa demanda, inclusive em consultório, né, de procura assistência, ela tem a ver com essa mudança no padrão de funcionamento. Muitas vezes nós tendemos a caracterizar, né, cada situação como patológica, né? Então, às vezes, é muito fácil você caracterizar um transtorno de ansiedade, é um déficit de atenção e hiperatividade, é um quadro depressivo. Sim, pode ser, né, algumas dessas entidades nosológicas, mas é fundamental que a gente tenha essa percepção de que esse grupo de alterações, ele tem uma base, e essa base, né, na minha percepção, Oi, de Romerson, alguns só um colegas que eu tenho minuto. conversado, sim, pois não, É porque alguém projetou, apresentou, clicou em apresentar agora e a apresentação saiu da tela. Aí você podia tirar e recolocar a apresentação tá, eu vou novamente. sair. Isso. Tá. O áudio tá dando para entender, Diego? Como é que Tá, tá o tá áudio aí? ok. Aí, pessoal, só vou pedir mais uma vez para vocês terem cuidado e não clicar em apresentar agora, para que só a projeção do Romerson apareça na tela, por favor. Obrigado. Não apareceu aí não, né?
Ainda não. Você já projetou? Tá abrindo aqui, velho. Tá ok. Boa tarde. Boa tarde. Só um instante que ele não está disponível aqui, não, Diego. Eu vou fechar aqui a apresentação no computador e vou tentar abrir. Na hora que você for apertar em apresentar agora, a sua apresentação ela tem que estar aberta para ficar disponível. É, tá aberto. Vou abrir de novo. Essa barra embaixo não está ficando disponível para. Você quer me mandar no e-mail? Eu abro aqui para você. Alguém está no modo de apresentação ainda? Não. Só um minutinho enquanto nós tentamos solucionar. Apareceu a apresentação? Ainda não, Romerson.
Agora tá abrindo aqui, só um minuto. Tá abrindo. Agora abriu. Isso. Aqui ficou preta a tela. Agora apareceu. Para mim, dá para ir agora. Tá preto aqui. Preto? Tá preto. Para os demais também tá sem apresentação? Aí, Romerson, agora foi. Foi? Foi. Tá passando o slide? Ainda não, tá na primeira tela. Pode ir passando. Pode passar. Passou, não? Aqui tá no slide de equipe técnica. Aqui tá no slide de equipe técnica. Isso, então tá passando. Isso. Isso. Ótimo. Ok. Então tá, vamos dar seguimento. Eu estava comentando que a principal alteração que surge em virtude dessa pandemia foi o padrão de convivência do grupo familiar, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho disso para entender qual que é a repercussão, né, da pandemia nesse grupo, né, de adolescentes e como os meios de comunicação, né, as redes sociais podem aparecer nesse contexto. Né? Então, estão visualizando o novo slide? Sim. Ok. Então, vamos entender um pouquinho o que é adolescência, né? E depois a gente tenta explorar isso. Então, o que caracteriza essa fase aí tão conturbada é um período de transição, né, entre a infância e a fase adulta. Então, nesse período, o indivíduo está exposto a um conjunto de alterações, desde alterações orgânicas, né, o crescimento corporal, a mudança corporal, o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, né, o padrão de interação dele, tanto com o grupo familiar também, quanto na sociedade externa, ele muda. É nessa fase que o indivíduo se depara com aspectos relacionados à sexualidade. É nessa fase que esse indivíduo ele vai começar a fazer opções, né? Ele vai escolher, por exemplo, o curso que ele vai fazer, vai escolher o trabalho que ele vai, né, querer desenvolver. Alguns já vão se ingressar no mercado de trabalho. E todas essas decisões que são feitas nessa fase, elas vão ter repercussão no futuro do indivíduo. Então, todo esse conjunto de alterações, ele predispõe aí um sofrimento psíquico importante na fase da adolescência. Então, é um período de extrema instabilidade psíquica associado a esse conjunto de alterações, desde alterações físicas, hormonais, o crescimento, a interação, tudo isso contribui para que essa fase aí seja bastante complexa para o indivíduo que a vive. Né? Agora, quando a gente fala de adolescência, é importante também que a gente distingua, né, faça uma distinção aí entre o adolescente, né, do passado, como que era essa fase no passado, e como que é a adolescência no presente, né? O que mudou? Será que mudou alguma coisa? Antigamente, a caracterização da adolescência era restrita a uma classificação etária. Então, falava-se que o adolescente, por exemplo, seria o indivíduo que está ali entre os 12 aos 19 anos de idade, com algumas oscilações, né? Então, o único aspecto utilizado para caracterizar a fase da adolescência era a idade, né, a questão cronológica. E todas essas alterações que eu tenho falado, normalmente elas ocorriam normalmente de forma restrita a esse período. Então, esse indivíduo, ele tende a promover, a buscar uma independência, né? É natural que o adolescente ele tente a estabelecer uma independência, e essa independência principalmente do grupo familiar, dos pais. E nesse processo ele faz vinculação com grupos externos.
Então, ele se vincula a grupos no ambiente escolar, a grupos no ambiente, né, social a que ele pertence. E nesse padrão de interação, o que o adolescente busca é estabelecer um padrão de relacionamentos independente dos pais. E nesse processo, ele vai tentar reafirmar a sua independência. Então, só que o que caracteriza ainda, outro aspecto que a gente pode caracterizar, né, a fase, é uma incompetência em relação a essa independência. Então, é um indivíduo que ainda não tem essa competência de se tornar independente. Então, essa insuficiência em lidar com o desejo, né, de ser independente também é um momento que a gente caracteriza como um momento ambivalente. Ele deseja alguma coisa que ele não consegue, ele não tem autonomia para isso. E isso é de extrema importância para a nossa percepção, porque é em virtude dessa insuficiência que o indivíduo, normalmente, ele tem acesso a grupos, às vezes ele fica muito sugestionável pelos grupos, então, às vezes, ele fica independente dos pais, do grupo familiar, e passa a estabelecer uma dependência do grupo externo a que ele pertence. E na busca desse pertencimento, é muito comum que eles estejam sujeitos, né, ao que é sugestionável, por exemplo, o uso de drogas, um padrão de comportamento distinto do que foi orientado no passado, então tudo isso fica sujeito. Então, o que marca muito essa insuficiência do adolescente em estabelecer a autonomia é essa dependência que ele estabelece com os núcleos externos. E essa dependência, ela só migra dos pais para esses grupos. Então, é uma fase que o indivíduo ele fica extremamente sujeito a essas alterações e às dependências químicas também, né? Então, a dependência química entra muito nesse contexto, às vezes a dependência dos meios eletrônicos, a dependência do smartphone, tá? Então, mas o que eu tenho falado hoje, no momento, é o que a gente vive hoje na adolescência. No passado, o padrão de comportamento dos adolescentes era bastante distinto do que a gente vê hoje. Se você pegar aí, por exemplo, uma foto dos adolescentes, por exemplo, do século passado, ali da década de 20, de 30, você vai ver que o vestuário, por exemplo, do adolescente era um vestuário que reproduzia, ou da criança, um vestuário que reproduzia o vestuário de um adulto. Por quê? Porque nós entendíamos que a criança era um adulto pequeno, né, que tinha o conjunto, né, de todos os aspectos que um adulto possui, porém, uma criança, a estatura menor. Então, até a forma de vestir refletia essa percepção. Tá? Então, o indivíduo, ele, nesse período ali, por volta de 1920, 1930, ele normalmente ele saía da adolescência e já ingressava, por exemplo, no caso das mulheres, já havia uma orientação para que houvesse um ingresso, por exemplo, num matrimônio, num casamento. E dentro do casamento, essa mulher era direcionada no suporte, para o cuidado, né, principalmente dos filhos. Então, a vida da mulher era direcionada para isso a partir do casamento. Então, toda a energia, todo o afeto, todo o cuidado da mulher, ela não era direcionada ao marido, era direcionada ao filho. No caso dos adolescentes homens, ao chegar nessa fase aí dos 12 aos 13 anos, o que acontecia? Ou eles iam trabalhar com o pai na marcenaria, fazer alguma atividade, mas já ingressava no mercado, né, de trabalho, de forma que todo esse momento que se vive hoje da adolescência era sufocado, ele era suportado por esse padrão de comportamento prevalente na sociedade daquela época. Tá? Às vezes, quando tinha guerra, né, os adolescentes do sexo masculino já iam, né, também inseridos, né, nessas batalhas, então era totalmente incaracterizada a fase. Então, a gente não tinha esse período tão delimitado, não tinha uma vivência tão delimitada. Alguns estudos mostram que a partir da Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, alguns estudiosos mostram que há uma mudança nesse padrão de comportamento, né, em relação aos filhos. Então, a partir desse momento, segundo esses pensadores, há uma alteração no que se refere ali ao cuidado com os filhos. Então, há um distanciamento, começa a ser um distanciamento, né,
dos pais em relação aos filhos, né? Então, normalmente a mãe começa a sair dessa função direcionada totalmente para o filho e começa a ter atividades externas. A questão afetiva também, a gente percebe que ao longo dos anos foi mudando, de forma que o que marca muito essa evolução ao longo dos anos é esse distanciamento. Então, o que caracterizou, né, nas décadas aí seguintes, de 40, 50, 60, foi um distanciamento em relação às questões afetivas. Então, o filho que outrora era cuidado, né, exclusivamente pela mãe, passa a ser, às vezes, direcionado para um serviço escolar, uma creche, ou às vezes é cuidado por uma pessoa contratada especificamente para esses cuidados, e o padrão de interação dos filhos com o grupo familiar, ele muda. Isso tem uma importância, assim, relevante, porque esse conjunto de afeto, né, esse período aí da infância, primeira infância, segunda infância, até o início da adolescência, era um período de extremo contato com o grupo, né, familiar, e principalmente com a mãe. E nesse período, essa interação permitia uma troca de experiência aí importante, né, entre os filhos e a mãe. Então, às vezes, o filho tinha alguma questão, ele achava propício, achava um espaço adequado, por exemplo, para levar essa angústia no ambiente domiciliar, no colo da mãe, e falava sobre isso. Então, isso era acolhido de alguma forma. Então, afetivamente, essas crianças, né, ao longo do século, eles perderam esse contato. Então, o que se observa é que é um distanciamento afetivo e também no sentido de estabilidade emocional dos adolescentes e das crianças, né? Então, a mudança no padrão e na representatividade, né, dos pais, né, diante aí do cuidado com o filho, eles determinam aí também uma mudança nas questões afetivas dessas crianças, né? E aí foi seguindo. Então, esse vínculo foi se fragilizando cada vez mais. O padrão de interação em casa, ao longo dos anos, a gente percebe que houve uma mudança e esses jovens ficaram extremamente instáveis com o passar do tempo, né? Em virtude exatamente por dessa ausência ali de afetividade. Tem uma frase assim, bem interessante que fala sobre saúde mental, que fala sobre o desejo do ser humano. Então, um pensador afirma que todo ser humano deseja, o principal desejo do ser humano é ser desejado, né? E esse padrão de essa oscilação na assistência ao grupo familiar, ele deixa a criança em uma condição de segundo plano, em modo popular de falar. Então, as crianças começam a perceber, né, essa ausência de desejo. Então, ao chegar na adolescência, esse grupo ele passa a buscar cada vez mais a formação de vínculos externos. Então, aí na década de 80 para 90, começam a surgir os movimentos hippies, né, assim, um momento direcionado para os adolescentes. E esse padrão de comportamento, ele perpetua. Então, hoje, o que a gente percebe, né, nessas interações do grupo familiar, é algo extremamente reduzido no que se refere ao cuidado direto dos pais com os filhos, né? E isso tem uma resposta, assim, direta, né, na estabilidade emocional, na autoconfiança, né, na capacidade de gerenciar, né, frustrações, e isso, ao longo do tempo, gera uma instabilidade psíquica importante. Então, quando a gente chega no adolescente de hoje, a gente percebe que o grupo familiar, né, o núcleo da família, ele é um núcleo bastante distinto do início, né, do século passado. Então, o pai, por exemplo, já não é o grupo familiar, né, ali mais próximo, ele não é mais referência para esse adolescente, como era no passado. No passado, o adolescente ele crescia com o pai como a referência, né? O pai, às vezes, estava ausente fisicamente, mas o cuidado materno era direcionado totalmente pela mãe e tinha esse pai como referência. Então, essas crianças tinham o modelo paterno ali como algo para direcionar, né?
E essa fragilização do laço, né, no adolescente presente, deixa o adolescente extremamente sem referência. Então, ele já não tem aquela referência, né, e tanto no que se refere ao pai, quanto no padrão de interação. Já não é a mesma que se observa no passado. Então, isso tem uma repercussão importante também. Por quê? Porque as frustrações, né, a capacidade de lidar com o oposto, né, que normalmente esse ambiente domiciliar ensinava, essa interação mais próxima permitia, ela está ausente no adolescente, né, de forma geral hoje. Então, quando ele vai para o contato social externo, né, que acontece na adolescência, ele vai reproduzir esse padrão de comportamento que foi orientado no grupo familiar. E como praticamente não existe padrões, então, é organização nesse sentido, tá? Então, a pandemia, o que eu quero dizer com isso tudo, de forma mais simples, é que a pandemia promove essa mudança abrupta e faz uma reversão de uma tendência histórica de redução de contato entre pais e filhos. Então, o que acontecia? Um distanciamento, o pai da atualidade, então, o grupo familiar da atualidade. O pai trabalha, às vezes, 60, 80 horas por dia, por semana. A mãe também tem os afazeres externos, já não é uma mãe que foi, né, que está direcionada para isso. Não que isso seja bom ou ruim, mas que isso tem uma repercussão, né, no que a gente vê hoje. E o adolescente, né, ali sem referência, o adolescente solto, buscando padrões de identificação. Né? Esse padrão de identificação que antigamente era refletir a figura paterna, hoje não existe mais. Então, ele busca esse padrão de identificação no ambiente externo. Então, às vezes com um grupo familiar, às vezes com colegas, né, no ambiente escolar, e isso é cada vez mais nítido que essa falta de identidade que o adolescente chega hoje, ela é determinante, por exemplo, no padrão de comportamento. Então, por exemplo, as autolesões, né, que é muito comum hoje, ela é uma tentativa também de viabilizar, de mostrar essa frustração, de mostrar essa insuficiência em lidar com a sua angústia. Então, todo esse conjunto de alterações aí forma o que a gente vê hoje. Então, ao longo das últimas décadas, houve um distanciamento e o que a pandemia promove é o quê? Coloca todas essas pessoas de novo em contato íntimo. Né? Então, um contato íntimo de pessoas que muitas vezes não se conhecem, umas pessoas que não se toleram. Né? Então, o grupo familiar foi surpreendido com essa alteração. Então, é muito notório, por exemplo, nos noticiários, por exemplo, aumento de agressão, tanto a mulheres quanto a crianças, isso é bem nítido nas reportagens, se você pegar os estudos, é muito nítido isso também. Por quê? Porque o padrão de interação que era distanciado, cada um tendo sua vida, às vezes o grupo familiar ali básico, ele é mais parceiro do que um grupo em si, né? Ele não troca interações, então quando você reúne essas pessoas novamente no ambiente doméstico, de forma abrupta e com, muitas vezes contra o desejo do grupo, isso se torna bastante difícil. Então, às vezes, a mãe não sabe lidar com, né, a agitação do filho, o pai não sabe lidar com as demandas, né, tanto do filho quanto dos restantes, do resto dos outros grupos, né, dos outros integrantes do grupo familiar. Então, tudo isso tem uma repercussão importante. Então, o que a gente vê hoje, trazido aí por essa pandemia, ele é o resultado de alterações aí que são constantes e uma tendência ao longo dos anos. Então, recentemente a gente fez um estudo, um estudo contando aí com adolescentes do ensino médio e também universitário, mas esse dado que está exposto no slide, ele leva apenas os adolescentes do ensino médio, tentando aferir aí os sintomas depressivos nessa fase da adolescência. Então, foi um estudo desenvolvido aí entre 2015 e 2016, a coleta de dados, até 2017, né? E
a gente já vê, nessa parte do estudo, a gente tentou mensurar a prevalência dos sintomas, né, do episódio depressivo entre adolescentes. A gente utilizou um instrumento chamado inventário de Becker para fazer essa investigação. Esse inventário faz uma classificação aí entre sintomas depressivos mínimos, leves, moderado e grave. Então, ao todo a gente entrevistou 966 estudantes do ensino médio, né? Desse grupo aí, né, 72,9 eles tinham sintomas mínimos. O que são esses sintomas depressivos? São humor deprimido, normalmente esse humor deprimido prevalente por mais de 2 semanas, né, a perda de interesse por atividades outrora consideradas prazerosas por esse adolescente. Então, esse adolescente gostava de estudar, gostava de interagir, ele deixa de ter esse prazer. Né? Alterações em padrão de sono, irritabilidade, autoestima reduzida, né? Às vezes oscilação de peso, e tudo isso, né, compondo aí o quadro depressivo. Então, 72% desses adolescentes não tinham sintomas mínimos ou ausentes, 17% deles, 17,2 sintomas leves, e 8,2, né, sintomas moderados. E 1,1 grave. Quando a gente fala que o sintoma é grave, a gente está falando de um quadro, normalmente, que o adolescente tem uma instabilidade, um humor deprimido, né, e normalmente associado a essa instabilidade, há também um pensamento suicida, e às vezes até tentativas de suicídio. Então, totalizando aí, a gente tinha 27%, né, dos estudantes que apresentaram condições que compatíveis com um episódio depressivo. Um número expressivo, né, um número que acompanha aí uma tendência mundial. Se a gente observar aí, por exemplo, em outras regiões, né, como Portugal, né, João Pessoa, já um nível mais reduzido, né, Salvador, Coreia do Sul, 16, Japão, 24 e Vietnã, 41, capital do Laos, 24%. Então, é uma tendência global a prevalência desses sintomas, né, depressivos nessa fase da adolescência. O que isso chama a atenção é que esse padrão de interação não é um padrão de interação que tendeu a mudança somente no Brasil. É um padrão de interação que evoluiu aí de forma global, né? Então, todo esse conjunto de sintomas, eles estão associados aí a essas alterações, né? Claro que isso não é um fator único, né? Existem outros fatores que podem estar predispondo essa prevalência de sintomas depressivos no grupo de adolescentes, mas isso chama bastante atenção pela prevalência, né? Então, 27% desses adolescentes tinham uma condição, né, que caracterizava aí um quadro depressivo. E o quadro depressivo ele é muito prejudicial nessa fase, por quê? Porque o indivíduo, o adolescente, ele já está vulnerável a um conjunto de alterações, né? Um conjunto de fatores de risco, ele, como envolvimento com drogas, o comportamento sexual de risco, às vezes atitude, comportamento agressivo no trânsito. Quando esse sintoma depressivo está presente, essas alterações elas são são potencializadas. Então, existem diversos estudos, por exemplo, mostrando que os adolescentes com quadro depressivo têm maior tendência à dependência de álcool, né, e esse contato com a droga, seja ela o álcool, uma droga lícita ou uma droga ilícita na adolescência, ele é um fator também preditor de dependência na vida adulta. Então, é um conjunto de alterações que a gente deve ter muita atenção. Outro dado também que esse projeto ele averigou foi a dependência e a adicção à internet, né? E esse estudo aqui, essa parte do estudo, ele estratificou entre ensino médio e superior, né, e o total aí. Então, no ensino médio, que é o grupo que a gente está falando um pouco mais hoje, de adolescentes, 37,3 eram considerados usuários medianos da internet, 52,9 usuários problemáticos da internet e 9,8 caracterizou-se aí como usuários adictos da internet. O que é esse usuário adicto? É o usuário que tem um padrão de comportamento dependente, né? A dependência em si, tanto de substâncias psicoativas como álcool, droga, crack, cocaína,
quanto a um padrão de comportamento dependente, né, um comportamento dependente, ele marca muito a vida do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo ele tira todo o foco de outras atividades e direciona toda a sua energia para o objeto de desejo. No caso do uso de substâncias, a droga, e no caso da internet, né, e o smartphone, então o objeto que ele usa para acessar esse meio. Então, isso altera totalmente a vida do indivíduo. E essa adicção à internet, uma forma de caracterizar mais prática, seria constituir uma entidade clínica definida como um padrão mal adaptativo. Então, ele é um transtorno de controle de impulso ou da dependência do comportamento. Então, todo esse comportamento do indivíduo é modulado para obter acesso persistente. Então, o objetivo dele, em geral, é só o acesso à internet. Então, todas as suas cognições, né, associadas resultam em consequências negativas na vida pessoal e profissional. Então, a adicção à internet, a gente pode, né, avaliar ela como uma adicção, né, uma tendência à dependência geral da internet, que reflete aí um uso desproposital e pouco orientado da mesma, sem um propósito específico. É importante a gente caracterizar que esse uso seja desproporcional, por quê? Desproposital, porque hoje, assim, os objetos, né, de acesso como o smartphone à internet é algo assim, muito prevalente. E o uso em si do smartphone ele não caracteriza a dependência da internet. O que caracteriza é quando esse uso é desproposital. Então, não tem um objetivo específico, é só o acesso. Né? Por que é importante a gente destacar isso? Porque, às vezes, é muito comum um pai chegar no consultório extremamente com uma relação desgastada com o filho em virtude dessa repreensão do uso, né, da internet de forma ostensiva, de forma geral. Então, o pai atribui toda a instabilidade do filho ao uso da internet e quer que, de qualquer forma, que isso seja interrompida. Isso não é uma verdade. A gente terminou de falar aí sobre esse padrão de mudanças que houve em relação à assistência, ao cuidado com a criança e com o adolescente, exatamente para a gente entender um pouco disso. Então, às vezes, o acesso à internet em si, ele não é algo maléfico. Né? Ele se torna algo maléfico quando ele é caracterizado nessa condição de adicção à internet. Então, o uso em si, hoje a gente tem diversos, né, exemplos, por exemplo, de pessoas que têm sucesso através, né, profissional, ele tem um engajamento profissional através, né, do recurso da internet e do trabalho nessa área. A gente vai caracterizar essa dependência quando ela for desproposital, não tiver um objetivo específico e gerar outros, né, outros prejuízos. E a gente tem também as dependências específicas de internet, né, que seria a dependência de jogos online, por exemplo, a dependência de redes sociais, dependência de pornografia online, de compras online e de smartphone. A questão dos jogos online é algo que tem crescido bastante, né? E a gente vê, por exemplo, alguns jovens profissionalizarem nessa área. Então, é importante também distinguir que, assim, são profissões que vão surgindo e tudo. Agora, o jovem que trabalha com essa área da internet, ele pode, ao longo da vida, desenvolver esse padrão adaptativo ou mal adaptativo. Isso aí vai depender do conjunto de alterações em si. O que eu quero destacar com isso é que nós não precisamos demonizar a internet como algo responsável pela falência, né, da criação dos nossos filhos. Na verdade, a internet não é. A internet, quando bem orientada, o acesso à internet, quando bem orientado, quando com um propósito específico, ele pode trazer grandes benefícios, né? Nessa fase, por exemplo, que nós estamos vivendo, o que está permitindo essa interação nossa é a internet. Então, é uma potencialidade. Então, o acesso à internet ao longo, né, da vida do adolescente aí, ele pode ser determinado pela orientação em si. O que a gente precisa fazer é educar mesmo, é aprender a usar esse recurso de forma proveitosa e saber que ao longo, né, dos anos, esse padrão de uso ele pode evoluir aí com algo prejudicial, né, mal adaptativo ou não.
Oi. A apresentação saiu novamente. Saiu de novo? Sim. Saiu que momento, Ana? Foi agora. Saiu agora? Foi porque alguém colocou para apresentar agora. Só um instante que eu vou tentar projetar de novo. A joia. Apareceu? Não. Nada aí? Ainda não. Não parece não. Só um instante. Eu vou tentando colocar aqui, mas a gente vai conversando para a gente não perder A joia. tanto tempo. Está aparecendo o slide, mas não em modo apresentação. E agora? Não, da mesma forma, o slide sem a forma apresentação. Tá, vamos dar seguimento, então, sem o slide. Acho que dá para a gente ir falando. Dá para ver se assim também? Oi? Dá para ver tranquilamente da forma que está. Assim tá conseguindo ver? Sim. Tá, então, essa dependência à internet, pessoal, ela promove ao longo do tempo uma série de prejuízos aí para o adolescente, né? Por exemplo, aí a gente tem manifestações físicas, psicológicas, sociodemográficas e comportamentais, né? Então, é observado, por exemplo, que o acesso irrestrito e mal adaptativo à internet expõe, por exemplo, as crianças e adolescentes a uma atividade sexual precoce e, às vezes, né, até criminosa, né, o abuso sexual. A solidão, a menor interação familiar é muito nítido, né, com o acesso à internet. Dores, né, físicas, tanto costas como pescoço, então, né, dores articulares em virtude da posicionamento. E os quadros aí que chamam muita atenção, padrão de ansiedade e de depressão. O que caracteriza esse padrão? A dependência. Quando você tenta reduzir o uso, né, desse recurso, normalmente essa redução é associada com alterações comportamentais, como impulsividade, irritabilidade, agressividade, e essa redução normalmente ela é frustrada, né, na tentativa de reduzir esses sintomas. Então, a ansiedade e a depressão entram nesse contexto mais adiante, como uma consequência desse padrão mal adaptativo. Tá? E aqui a gente tem uma exposição aí do uso da internet, como que isso é prevalente hoje, é o mais
67,7% dos estudantes, né, avaliados, eles acessavam mais de 6 vezes ao dia a internet. Todos os dias na semana, 88%. No período noturno, 88,6%. E apenas 0,7% dos estudantes, eles não eram proprietários de algum aparelho com acesso à internet. Então, eu estou achando até pouco, por exemplo, que isso foi de 2016 para 2017, né? Hoje, o acesso, assim, é cada vez mais constante. As redes sociais, ela entra aí como um foco também de exposição. Então, o adolescente, ele vê, né, a imagem ali idealizada, né, na rede social e compara a sua vida com aquela. Então, e a gente vê, assim, só imagens, né, deslumbrantes, corpos, né, bem definidos, viagens espetaculares, casas maravilhosas. A parte ruim, a parte de sofrimento, a parte de, né, angústia, né, os conflitos pessoais, normalmente eles não são, né, expostos com tanta frequência. Então, o adolescente, ele tende a comparar essa vida idealizada que ele tem acesso à internet de outras pessoas com a sua vida, né? Então, isso gera também um padrão de descontentamento, sintomas depressivos, irritabilidade e muitas vezes aí o quadro depressivo mais grave em si. Tá? Então, o período da adolescência, ele é um período aí que o que a gente vive atualmente na pandemia, a gente tem várias consequências da pandemia, mas a gente já pega um grupo bastante desorganizado para essas mudanças que ocorreram ao longo aí da história, né? Ao longo das décadas, né? Esse padrão de mudança social, ele tem uma repercussão principalmente nesse grupo. E é uma fase que a gente merece dar bastante destaque, por quê? Porque o grupo em si, dos adolescentes, a gente tem a percepção de que é um ser, um indivíduo já formado, é um adulto. Né? E, na verdade, não é. A gente tem um conjunto de alterações neurais que ocorrem na adolescência, né, que predispõe esse adolescente a reproduzir o que foi vivido na adolescente pelo resto da vida. Por exemplo, o quadro depressivo, quando ele incide na adolescência, e não é assistido, não é tratado de forma adequada, a chance de isso se tornar um quadro crônico é bem grande. Então, quando você não dá essa assistência de forma, né, eficiente, a tendência do quadro se cronificar ela é bem maior. Como eu já falei, o acesso a drogas, por exemplo. Então, quando o adolescente tem o acesso à droga e desenvolve esse uso nesse período, a chance dele desenvolver uma dependência na vida é muito maior. Por quê? Porque a plasticidade neural nessa fase ela é importante. Então, quando você modula esse padrão de comportamento, ele tende a ser reproduzido ao longo da vida. Então, todo cuidado, todo zelo que se tiver com esse grupo, ele é fundamental para que isso ocorra. Eu acabei estendendo um pouco isso, a minha fala, vou, né, vou deixar a Ana introduzir a sua parte. Ana, você desculpa aí a demora, mas que terminou a dificuldade aí com os meios, terminou atrasando um pouco. Mais uma vez sumiu aqui. Eu vou pedir para a Francisca, por favor, desativar a apresentação. Isso, ela desativou. Vou tentar expor aqui de novo, peraí. Tá jóia. Mas foi excelente.
Apareceu aí, Ana? Não, continua sem aparecer. Eu vou pedir para Francisca Silva, por favor, para a apresentação. Isso. Tá visualizando alguma coisa? Nada ainda, viu? Peraí, vou expor de novo. Tem alguém no modo de apresentação ainda? Não, não tem ninguém agora, não. Eu acho que não vai, viu, Ana? Você consegue. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Expor. Se quiser, eu te envio aí. Mas, Deixa eu ver se vai. Foi. Apareceu? A apresentação ainda não, Ana Cláudia. E agora? A apresentação ainda não. 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 Vai. Vamos ver aqui. Apresentar. E agora? Vamos aguardar um pouquinho, porque às vezes demora um pouquinho. Tá indo. Abriu? Ainda não. Tá apresentando aqui é o de Homerson. Tá passando? tá expondo o slide? Tá, que a apresentação, Homerson Brito está apresentando. A apresentação de Ana Clara não é a principal, Ana Cláudia. Espera ainda, vamos ver. Tá de Robinson. Tá de Homerson. Finaliza sua apresentação, Homerson, por favor. Vamos ver se foi agora. Foi. Eu tô tentando atualizar minha página aqui. Ana Cláudia, está aparecendo sua apresentação já. Ah, ótimo. Posso dar sequência? Todo mundo tá aparecendo para mais outras pessoas? Aqui está aparecendo.
Tá sim. Então, vamos lá. Obrigada, pessoal. Bem, conforme muito bem expressado por Dr. Homerson, né, sobre os efeitos que a pandemia vem trazendo sobre a questão da convivência social, sobre os laços sociais, vários estudos acerca desse assunto, eles vêm sendo aprimorados, né, vêm sendo produzidos. Nós trouxemos um estudo sobre os desafios da pandemia do coronavírus na saúde mental de adolescentes e crianças. Esse estudo, na verdade, ele mostra as fases da pandemia relacionadas a seus impactos psicológicos em cada fase, né, em suas respectivas fases. Nas fases 1 e 2, que é a fase de progressão e o pico, ali onde nós temos o maior número de casos de doentes, percebe-se que, junto com o distanciamento social, a restrição de laços, né, e até, de certa forma, uma restrição econômica, nós temos vários impactos psicológicos com agravamento de doenças mentais, bem como interrupção de certas conexões familiares de suporte, né? Percebemos, né, como o Homerson já disse, a questão do aumento da violência doméstica, do abuso sexual infantil, aumento dos índices de suicídio, de lesões autoprovocadas, que são aqueles cortes que às vezes adolescentes fazem nos braços, arranhões, às vezes fica se beliscando para se machucar, né? Associado a isso tudo, nessas fases, nós temos o uso crescente dos serviços online, que é o que hoje é chamado de virtualização das relações sociais. Podemos perceber que, embora fale-se tanto dos malefícios, né, dessas fases, desses impactos, nós também temos impactos positivos, como, por exemplo, a aproximação entre os familiares, a aproximação entre os grupos, a questão até da territorialização. Nós aqui de diversas cidades estamos nos conectando, os adolescentes eles conseguem se conectar com pessoas de diversas cidades, diversos países. Isso promove também, até por uma questão de um ganho de cultura, a questão dos cursos, de aulas, né? E a questão, por exemplo, na medicina da telemedicina, que, de certa forma, nesse momento agora da pandemia, veio para dar um auxílio, é um recurso a mais que nós podemos ter. A fase 3, que é aquela fase que, digamos, que seria a recuperação social da pandemia, gera também um impacto psicológico muito interessante, porque gera uma incerteza, uma certa ansiedade. Como que será o futuro? Como serão essas sequelas? Como que nossas relações elas serão daqui para frente? Isso que eu falei é essa linha vermelha do gráfico. A linha verde, ela mostra que as medidas de higiene, distanciamento social, eles vêm, na verdade, eles têm esse poder, né, de achatar esse pico do número de casos. Com relação, né, a esses estudos, tem um outro estudo que mostra o uso intensivo da internet por crianças e adolescentes agora na pandemia, associado a esses riscos dessas violências auto-infligidas, né, que é aquelas que eu falei, de cortes, de arranhões. O estudo ele traz para a gente um gráfico, né, uma imagem do Google mesmo, que na verdade é a questão das buscas online, aquelas buscas que nós digitamos no Google, né, para os desafios online, por exemplo, o desafio da baleia azul, os desafios do álcool em gel, que vocês já devem ter ouvido falar, que às vezes passa o álcool na pele, ateia fogo, ou ingere o álcool e depois tenta, na verdade, cuspir esse álcool sobre o fogo, né? Então, todos esses desafios, eles vêm aparecendo. Logo após o início do distanciamento social, percebe-se o aumento, o pico dessa curva, se nós formos observar aqui no canto direito, que aqui representa o mês de abril agora de 2020. Preocupado com toda essa situação, né? E tem uma tentativa também de orientar pais, cuidadores, responsáveis, né, e funcionários, na verdade, profissionais também. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, na verdade, lançou, né, publicou um guia prático para a promoção da saúde mental de crianças e adolescentes agora, neste nosso contexto da pandemia. Esse guia é um guia prático bem pequenininho,
E ele estabelece alguns pontos muito importantes na orientação de condutas. As condutas, inicialmente, quando faladas, podem parecer que sejam assim, isso todo mundo já... Mas tentar estabelecer isso no cotidiano, né? Talvez promova uma vinculação melhor com relação aos familiares e também com relação aos próprios adolescentes em si. Essas pontuações estabelecem, né, a questão das rotinas, horário para acordar, horário das refeições, para dormir. Também tem a questão de ter um tempo para lazer, um tempo para a família, né, aproveitar que, na maior parte, em alguma parte dos casos, as famílias estão mais juntas por conta desse distanciamento, aquele grupo familiar, uma divisão solidária de tarefas, essas tarefas domésticas, claro, de acordo com a faixa etária, de acordo com a individualidade de cada um, principalmente o adolescente, que às vezes gosta de ficar mais recluso. É muito importante tentar estabelecer em conversa mesmo, em combinado, essa questão desses tempos. Com relação às demandas escolares, nós percebemos que boa parte, né, daqueles que têm o acesso às redes sociais, à internet, eles estão tendo alguma atividade escolar por meio da internet. E aí gera talvez uma cobrança exagerada. Tanto os pais cobrando seus filhos a estudar, e aí o que na verdade é muito difícil em casa, você ter uma disciplina para estudar tudo corretamente, tudo no tempo certo, né? Tem mais distratores, tem mais coisas que a gente presta atenção, às vezes, do que em uma tela, e gera também os pais, eles se cobrando a estar ali disponíveis, né, para os filhos, o que acaba gerando também ali um contexto social um pouco mais conturbado e piorando essa relação pai e filho. Esse último tópico de acesso às notícias restrito, na verdade, ele quer dizer a questão de fontes confiáveis, né? Hoje nós vivenciamos em nosso mundo várias fake news, às vezes os adolescentes, na verdade, eles têm um aparato tecnológico, eles têm essa inteligência tecnológica, mas muitas vezes não têm uma maturidade para saber, né, filtrar o que é verdadeiro, o que é falso, uma maturidade para trazer aquelas notícias para o seu dia a dia. E o que a gente deve evitar também é alarmar. E aí não só os adolescentes, mas a todos, né? Esse alarme, essa questão da gente preocupar, de um pânico, as pessoas estão morrendo pela doença, é tentar de toda forma possível ter as notícias de forma restrita, porém tentar manter a calma também. O artigo traz, muito interessante, a questão de que nós não devemos demonizar a internet, né? Ela é extremamente importante, extremamente necessária, e, inclusive, neste momento de pandemia, reforça o vínculo familiar e reforça o vínculo com os grupos, o que para os adolescentes, como o Romerson já disse, é muito importante, essa questão dos grupos. Às vezes o adolescente ele está mais atrelado ao grupo mesmo do que ao seu pai, à sua mãe, do que ao irmão, né? E, assim, de tudo isso que a gente percebe mesmo, uma conclusão é de que é muito difícil. Às vezes os pais estarem ali supervisionando, mas supervisionando de uma forma mais respeitosa, né, respeitando toda a individualidade, né, do ser, diante de toda essa situação. Acaba que isso se torna difícil, mas é uma prática diária que um pouco ali, um pouco aqui, acho que os pais eles vão conseguindo se organizar para oferecer uma segurança também melhor para os seus filhos poderem aproveitar as redes sociais. Mais alguma coisa que você queira concluir, Romerson? Não, ótimo. Acho que é importante destacar isso que você falou, né, sobre o perfil do uso das redes, né? Então, não é demonizar. Na verdade, a gente tem que nós temos que ser educados em relação ao uso, né, das redes sociais e do acesso. Então, isso é fundamental porque a internet ela traz benefícios e prejuízos. Então, a gente deve ser educado. O que não acontece, nós não fomos educados para lidar com
né, com esse recurso. Então, por isso essa dificuldade, esse temor, né, tudo que nós não conhecemos muito bem, a gente tende a demonizar e temer, né? Então, acho que temos que conhecer, né? Acho que o momento ele nos mostra que o recurso ele pode ser usado de forma muito produtiva. Então, tentar agregar isso na vida do adolescente é fundamental, tá? Ótimo, excelente, Ana, obrigado. A gente extrapolou um pouco o horário, pessoal, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser fazer né, tirar alguma dúvida ou fazer algum questionamento, a gente está aberto. Então, vamos deixar alguns minutinhos para isso. Eu queria agradecer por ter deixado a participar da reunião. Foi muito importante para a gente. Não entendi direito. Ele disse que ele gostaria de agradecer a oportunidade pela discussão desse tema que é importante. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta, mas para o pessoal que trabalha na atenção básica, porque eu já trabalhei também. Como que, durante essa pandemia, vocês percebem a relação com os adolescentes? Eles têm procurado, ou os pais têm procurado, falando que o filho está mais ansioso, ou o filho está mais na internet? Tem acontecido? Vocês têm presenciado isso? Alguém? Entender. Elane falou aqui que o tempo todo. Sim. É um momento assim que realmente nós estamos adaptando, né? Acho que a coisa ficou mais fluida agora, que acho que tornou-se assim mais, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas nós acostumamos um pouco, né? Perdemos um pouco o medo do vírus. Do ponto de vista, né, psíquico, da saúde mental, essa perda de temor, assim, termina dando uma certa sensação de alívio, de liberdade, termina reduzindo muitos sintomas psíquicos. Mas do ponto de vista orgânico, né, assim, a infecção, ela está aí, né, o contato está aí, então a gente tem esse prejuízo. Mas ainda é um período de adaptação, sabe? Então, acho que vai ser um período que vai nos ensinar muito, nós vamos sair diferente deles, né, sair desse período diferente, e o que vai vir depois, assim, acho que esse período que nós vivemos tem que agregar alguma coisa. Né? Então, em outros tempos, por exemplo, esse momento aqui, né, com profissionais do norte de Minas inteiro, assim, cada um em seu local, né, de trabalho, seria algo, assim, praticamente fora da nossa realidade. Então, o que nos obrigou, o que nos permitiu isso, talvez tenha sido esse momento em si. Né? Sem ele, talvez a gente teria esse acesso a alguns anos aí para frente. Então, eu acho que o período de crise é um período que nos ensina muito, então a gente tem que aprender com ele. Isso. Diego, acho que está aí também. Isso, então, referente, né, à pergunta que a Ana Cláudia fez, os colegas disseram aqui no chat, né, que várias vezes têm sido procurados, que os pais, né, tendem a procurar, buscar atendimento psicológico para seus filhos, que a maioria das famílias, elas estão reclamando muito, pois os filhos estão mais ansiosos. Sim. Tá, então eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade, né, de nós discutirmos essa temática que é tão importante e relevante, principalmente nos tempos que nós temos vivido. Agradecer também a presença de todos os profissionais da área da saúde, né, que estão aqui conosco, estudando, né, refletindo essas temáticas que estão sendo propostas, e nós nos encontramos, então, no próximo ciclo temático. Então, muito tá obrigada. Certo. Um prazer encontrar com você. Obrigado, Diego. Um abraço. Até mais, gente. Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.